Boa noite, pessoal. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito para sua vida, para sua família. Amém? O pessoal já esteve orando por mim, para a gente estar compartilhando uma palavra. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Primeiramente, Ele fala com o pregador, fala no nosso coração, depois a gente transmite à igreja. Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração. Não importa como você entrou aqui nessa noite, não importa como foi seu dia, sua semana, não importa se você está angustiado, está cabisbaixo, está triste, está preocupado com algo. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Amém? Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Não é à toa que você está aqui nessa noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia estar qualquer outro na sua casa, em outro lugar, mas Deus trouxe você aqui nessa noite para falar no seu coração. Amém? E a gente vai estar lendo, vamos falar um pouco da história do rei Salomão. Salomão assume o reinado do seu pai Davi, no lugar do seu pai Davi. E Deus tinha promessas para Salomão, Deus tinha promessas, propósito para Salomão, não só para Salomão, mas seus descendentes também. Amém? Primeira Reis 3, do 5 ao 15. Se você puder estar abrindo a Bíblia. Pessoal, consegui colocar um fundo aqui no som, né? Creio que vou ser breve, para a gente ter um momento de oração no final. E abra o seu coração, Talvez você está preocupado, talvez você está ansioso, talvez você passou a semana inteira trabalhando ou estudando, não sei o que você fez, mas abra o seu coração para a palavra do Senhor. A gente está num retiro de carnaval. Muitas pessoas estão perdidas nesse dia, nesse final de semana, mas você tem o privilégio de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Amém? Em 1 Reis 3, do 5 ao 15. Hugo, essa daí é depois. Essa música aí é depois. Pode colocar um fundo de teclado, alguma coisa? Obrigado. 1 Reis do 3, 5 ao 15. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que é que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste seu grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. O Senhor Deus tu deixasse que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolhestes para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado, portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer, guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho.
Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Aqui Salomão pede sabedoria ao Senhor, pede sabedoria a Deus, inteligência. E Deus não só dá sabedoria para Salomão, Ele também dá riquezas, dá palácios, castelos, dá honras, dá ouro, dá prata. Mas tudo que Deus deu a Salomão, tudo isso que eu falei agora, riquezas, ouro, prata, fama, esse não era o propósito que Deus tinha para Salomão. O propósito que Deus tinha para Salomão era que ele governasse o seu povo com sabedoria, honestidade, lealdade, que o seu povo seguisse os mandamentos do Senhor, não desviasse nem para a direita nem para a esquerda, que Salomão desse continuidade no reinado do seu pai Davi. Mais na frente, 1 Reis 9, do 1 ao 7. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos seus descendentes dele. Mas se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e os mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Aqui Deus tinha uma promessa a Salomão, só que ele tinha que fazer uma coisa. Ele não poderia desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele teria que permanecer firme, linha reta, nos propósitos, nas promessas que Deus tinha para ele. Salomão teria que fazer só uma coisa, era obedecer os mandamentos do Senhor. Muitas pessoas perdem as bênçãos, as promessas, os propósitos que Deus tem para elas, por não permanecerem firmes onde Deus as colocou. Não importa onde Deus colocou você, se é no seu trabalho para evangelizar uma pessoa, se é na sua escola, se é até mesmo na sua casa, com sua família. Muitas pessoas desprezam o que Deus tem dado a ela, e isso, elas deixam de receber as bênçãos do Senhor, deixam de receber as promessas que Deus tem para elas, para a sua família. No decorrer da vida de Salomão, ele, insatisfeito com tudo que Deus tinha dado a ele, com tudo que Deus colocou em suas mãos, ele despreza os mandamentos do Senhor. No decorrer da vida de Salomão, a insatisfação de Salomão leva ele ao pecado, leva ele à carnalidade, leva ele à idolatria, leva ele ao aprisionamento. Mais lá na frente, 1 Reis 11, do 1 ao 13. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras,
além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou-se com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas faria com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as mulheres estrangeiras queimavam incensos e ofereciam sacrifícios aos próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Salomão, insatisfeito com o que Deus tinha dado a ele vai se satisfazer em prazeres momentâneos. Salomão vai se satisfazer em prazeres com as mulheres, com o vinho, com o álcool, com a bebida, né? Com a riqueza, com o ouro, com a prata. E Salomão casa com mulheres estrangeiras. Isso era proibido aos homens de Israel, né? Salomão chega ao ponto de erguer altares a outros deuses, a adorar outros deuses, né? Salomão começa a sua vida bem, né? Começa o seu reinado bem, mas infelizmente ele acaba mal pela sua vaidade, pelo seu pecado, por satisfazer os prazeres da sua carne. E muitas vezes a gente não consegue chegar onde Deus quer que a gente chegue, o destino que Deus quer que a gente chegue, por não permanecer firme nas promessas do Senhor, por não permanecer firme nos mandamentos do Senhor. Talvez a gente se satisfaz com prazeres momentâneos, prazeres da carne, pornografia, masturbação, talvez o álcool, talvez a droga, mas isso nos afasta do caminho do Senhor. As más amizades na escola, no trabalho, palavrões, né? E tudo isso tem afastado a gente dos caminhos do Senhor. Se você quer chegar, você tem um destino para chegar. Deus tem promessa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus descendentes. Eu creio que tem pais aqui também, né? Não importa como você chegou aqui nessa noite, não importa se você está aprofundado no pecado,
aprofundado na pornografia, nos pecados ocultos que só você e Deus sabe, e o diabo também sabe. Mas Deus tem promessa para você. Hoje é um dia de você se arrepender, se ajoelhar e primeiramente agradecer a Deus porque você está aqui nessa noite. E se arrepender, começar uma vida nova com o Senhor, começar um destino novo com o Senhor. Deus quer te colocar em lugares para pregar a palavra dEle. Não somente para estar, mas com atitudes. Talvez você não precisa falar nada com sua boca, somente atitudes. O que adianta vir na igreja, chegar aqui e aí na segunda-feira, terça-feira, vai para a escola ou no trabalho fala palavrão, tem atitudes que não agradam ao Senhor. Tem pessoas rodeando nós, tem pessoas observando nós. Ou você fala que é crente, ou você fala que não é. Se você fala que é crente e faz o nome do Senhor passar vergonha, você não pode falar que você é evangélico. Ou você é ou não é. Tudo que Salomão plantou de pecado, tudo que Salomão se satisfez com o pecado da carne, ele começa a colher. Tudo que Deus mandou Salomão não fazer, ele foi lá e fez. Ele só tinha uma ordem, que era obedecer os mandamentos do Senhor. Tudo que Deus mandou ele não fazer, ele fez, e fez de muito ainda. Muitas mulheres, 1000 mulheres, muitas riquezas, ouro, prata, fama. Ele fez de muito. E Deus veio com justiça sobre a vida de Salomão. E isso acontece se a gente está em cima do muro, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, em cima do muro. Você tem que seguir firmes com os caminhos do Senhor. Se você está aqui nessa noite praticando pecado, a sua conta vai chegar um dia, aqui na terra mesmo, ou no dia do juízo final. Deus envia inimigos a Salomão, Deus tira o reinado de Salomão. Salomão acaba sua vida aprofundada numa depressão, diz teólogos, né? E isso tudo era consequência do pecado de Salomão. Era consequência do pecado da carne dele, dos prazeres momentâneos dele. Tudo que plantamos nessa terra, a gente vai colher. Se a gente planta o mal, a gente vai colher o mal. Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se você puder abrir em 2 Pedro 2, 20 ao 22. E aqui tudo que Salomão construiu durante anos, vai tudo por água abaixo. O que adiantou ter muitas riquezas, ter muitas mulheres, fama, honra diante aos reis, né? E acabar sua vida mal, aprofundada na depressão, aprofundado no pecado, não adiantou de nada. Se você puder abrir 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Com o que a gente vai ler, aplicando nos dias de hoje. Portanto, aqueles que chegarem a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teriam sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem
do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiras este ditado: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Trazendo para os dias atuais, dia de hoje, muitas pessoas estão insatisfeitas com a salvação, ou até mesmo com Deus. Pessoas que um dia entraram por aquela porta ou outra igreja, sentaram nessa cadeira, ouviram a palavra, se arrependeram, entregaram sua vida a Jesus, talvez até se batizaram, talvez até participou de alguns ministérios da igreja, e hoje se encontram afastadas, se encontra pior do que quando elas chegaram, porque está escrito aqui, na palavra de Deus: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Era melhor elas nem ter conhecido o verdadeiro Deus, para se desviar depois. Pessoas insatisfeitas com Deus, talvez por algum motivo se afastaram do Senhor, por algum motivo se afastaram da igreja. Talvez uns culpa até Deus. Deus não tem culpa de nada. A culpa é nossa. A culpa é nossa por a gente ter escolhido esse caminho. A culpa é nossa por a gente não permanecer firme nos caminhos do Senhor, nas promessas do Senhor, obedecer aos mandamentos do Senhor. A culpa é nossa pelos nossos erros. Não adianta depois você culpar a Deus ou as pessoas, o pastor. Ninguém tem culpa de nada. A culpa é de nós mesmos. A culpa é nossa. A gente tem que refletir como está o nosso coração. A gente precisa refletir como está, se a gente está levando uma vida íntegra, se a gente está levando uma vida leal ao Senhor, uma vida honesta ao Senhor, com transparência. E hoje pessoas que, infelizmente, pessoas que um dia conheceram a palavra do Senhor, eu conheço muitas pessoas. Tem foto aqui de pessoas de batismo, que se sobrou um ou dois, de 20, 30 pessoas. É difícil falar isso, porque a pessoa conhece o caminho certo, conhece o verdadeiro Deus, e infelizmente, por erro delas mesmas, se afastam do Senhor. Pessoas que hoje estão trocando a salvação por prazeres momentâneos. Estão trocando a salvação por prazeres momentâneos. Estão ao carnaval, final de semana, no retiro de carnaval a gente está. O pessoal foi evangelizar ontem, Paulinho falou, tinha alguns desviados lá. E o porquê? Por que eles estão lá? Se um dia eles conheceram a verdade. Pessoas estão num carnaval se drogando, se alcoolizando, se prostituindo. É uma felicidade que dura 3, 4 dias. Depois que acaba essa semana, a angústia vem, a depressão vem, a tristeza vem, o desespero vem, né? Uma felicidade que dura 3, 4 dias. Muitos nem para casa voltam. O diabo ceifa a vida delas. Por que ceifa? O diabo veio para matar, roubar e destruir. O salário do pecado é a morte. Não tem outro caminho. O salário do pecado é a morte. O diabo dá a felicidade que elas querem. A droga, o álcool, a prostituição. Mas depois, o diabo quer algo em troca. O que é esse algo em troca? Ele quer a alma da pessoa. Ele dá todos os prazeres que a pessoa desejar, mas depois ele quer a alma dela. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. No final a gente vai estar orando por essas pessoas. Que Deus possa, hoje o pessoal vai estar evangelizando de novo. Deus possa tocar no coração dessas pessoas.
elas possam saber que elas têm que adorar somente ao Senhor. Pessoas adorando altares a Satanás, altares a demônios. Carnaval está, nesse ano, abertamente. Muitos eu acho que viram vídeos aí na internet. Abertamente, consagração ao diabo, consagração a demônios. Né? Pessoas adorando altares a Satanás. Carnaval é um prato cheio para o diabo. E também não só falando de carnaval, mas também tem muitos pais aqui, eu também sou pai, né? Ontem teve carnaval em algumas escolas. Minhas filhas a gente não deixou ir, né? Se você deixa o seu filho ir a um carnaval, uma festa junina na escola, o erro é seu. Depois que eles crescerem e se quiser ir numa festa junina, num carnaval, né, de verdade, e você querer proibir, o erro é seu por ter deixado quando criança. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E que a gente precisa plantar coisas boas na cabeça das crianças, né? Crianças, é só uma festinha de criança, é só uma festa junina, mas é adoração a Satanás. Depois, quando elas crescerem, não vem pedir ajuda para o pastor, para o líder. Meu filho está desviado, meu filho quer ir no carnaval. Se você autorizou ele aí quando criança, a consequência é sua. A culpa é sua, não é de ninguém. Vamos ler em Gálatas 5, do 19 ao 21. Gente, vocês podem ficar bravos comigo, mas é a verdade. É uma palavra só. Não é direita nem esquerda. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem meio termo. Em Gálatas 5, 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Tudo que a gente leu aqui tem no carnaval, gente. Você pode desfrutar de todos os prazeres que desejar. O que você não pode fazer é quando chegar no dia do juízo final, perante Deus, o Senhor, seu Salvador, e dizer que você não teve uma oportunidade, porque você teve. Hoje é uma oportunidade de você se reconciliar, aceitar Jesus como seu único Salvador. Permanecer no pecado só vai alimentar o vazio que está dentro de você. Permanecer no pecado só vai alimentar o vazio que está dentro de você. O vazio que só é preenchido no Senhor da glória. O vazio que só é preenchido no Senhor, ajoelhado, orando, jejuando, lendo a palavra, se consagrando ao Senhor. Não tem outra alternativa, a não ser se arrepender de todo pecado, se ajoelhar diante do Senhor. Seu vazio só é preenchido no Senhor. Nada de prazeres nesse mundo que você mergulhar,
não vai preencher o vazio que você tem. É preenchimento de vazios momentâneos, igual eu falei antes. Pessoas vão ao carnaval em busca de uma felicidade, de uma alegria. Uma felicidade que dura 3, 4 dias. Depois, essa semana, volta tudo de novo. É depressão, é angústia. Só Deus para libertar essas coisas das pessoas. A depressão é só Deus para tirar elas. Não é carnaval que vai tirar. A angústia, a tristeza, a amargura, né? É só Deus. Você tem que se preencher no Senhor. Não é em prazeres momentâneos. Vamos abrir lá em Eclesiastes 2. Olha o que Salomão fala no final de sua vida. Eu creio ele já arrependido, né, dos seus pecados. Escreve o livro de Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que os prazeres não servem para nada. Procurei ainda descobrir qual é a melhor maneira de viver. Então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante sua curta vida aqui na terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelha do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, eu fui grande, mas fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se estivesse correndo atrás do vento. Salomão, o homem mais rico de todos os tempos, o homem que desfrutou, né, de todos os prazeres que desejou, no final de sua vida diz que tudo foi vaidade, foi como correr atrás do vento. Muitas vezes a gente tem corrido atrás do vento. Será que o que você está fazendo, seja uma faculdade, seja uma profissão, será que é a sua vontade ou é a vontade do Senhor? Muitas vezes a gente tem feito a nossa vontade, a vontade talvez dos nossos pais, né, quero que você estuda tal coisa, quero que você trabalhe em tal área, mas será que isso é a vontade de Deus? A gente precisa parar para pensar, colocar as coisas diante do Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Salomão, no final de sua vida, disse que tudo foi vaidade, foi como correr atrás do vento, não serviu para nada. Todos os prazeres que ele desfrutou, todas as carnalidades, pecados, riquezas, ouro, prata, ele diz que não serviu para nada. Foi como correr atrás do vento. Salomão era tão sábio, mas tinha atitude de tolo.
Será que muitas vezes a gente tem agido com sabedoria ou com tolice? Algumas coisas para a gente refletir, colocar diante do nosso coração. Salomão desprezou o que Deus tinha colocado a ele. Salomão desprezou do propósito que Deus tinha a ele, que era ser rei de um povo de Israel, que o seu povo seguisse os mandamentos do Senhor, que ele não desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Salomão quebrou essa aliança com o Senhor. Salomão desprezou do que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Será que a gente tem desprezado o que Deus tem colocado em nossas mãos? Não despreze o que Deus colocou, o que Deus confiou você. Talvez é uma célula, talvez é um amigo de trabalho que precisa da sua ajuda, um conselho seu, uma orientação sua. Talvez é um amigo da escola que precisa receber Jesus como seu único Salvador. Se Deus colocou essa pessoa nas suas mãos, não despreze o que Deus colocou em suas mãos. Não faça como Salomão fez. Se o objetivo do Senhor para a sua vida é pregar para os seus pais, talvez não convertidos, permaneça firme nos propósitos que Ele tem para a sua família. Amém? Quero colocar uma música agora. Se você entrou aqui essa noite com um coração talvez apertado, talvez em dúvidas, talvez você precise só de uma resposta do Senhor. Se você puder se ajoelhar, aqueles que não puderem, pode ficar sentado também. A gente vai colocar um louvor, e esse louvor, abra o seu coração ao Senhor, faz uma lista do que você precisa mudar, de como você chegou aqui nessa noite. Deus quer transformar você, Deus quer transformar a sua vida. Não importa se você está vivendo na profundeza do pecado, não importa como você chegou aqui nessa noite. Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de uma segunda chance, Ele quer te dar uma segunda chance. Amém? Se coloque diante do Senhor, peça perdão a Ele. Amém? Seu valor, não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Deixar a cruz, sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze sua cruz, ela tem
Hoje você não entende, mas um dia saber as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensado pra você. Pra você, pra nós. Gisele, aleluia, glória a Deus. Amém. Não despreze a sua cruz. Não despreze o que Deus colocou em suas mãos. Deus tem um propósito para você, para a sua vida, para a sua família. O que você carrega com você? Qual é o tamanho do seu fardo? Talvez o seu fardo está pesado, está cansativo. Você está pensando em desistir. Não despreze a sua cruz. Deus tem um propósito para você. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, para que a gente seja salvo, para que a gente tenha vida com abundância, vida eterna. Talvez a gente possa viver rodeando nos mesmos lugares. Talvez você ache que Deus não está olhando você, Deus não está olhando seu coração. Deus está olhando você. Deus está orando você, Deus está orando seu coração. Deus conhece o seu coração. Jesus morreu, pagou um alto preço, derramou sangue como cordeiro naquela cruz, por todos nós. Deus quer te dar vida eterna, vida com abundância. Amém? Não despreze a sua cruz. Nossa salvação é eterna. Tudo passa. Nesse mundo que a gente só está de passagens. Tudo passa. Riqueza passa, fama passa, sabedoria passa, prazeres passa. O que não passa é a nossa salvação, que é eterna. Amém? Permaneça firme. Pessoal do louvor, puder estar subindo para a gente encerrar, né? Permaneça firme nos caminhos do Senhor, que Deus tem um propósito para você. Amém? Bora para ler o texto-chave do retiro, em Lucas 15, para a gente estar finalizando. Em Lucas 15, 1. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir os fariseus e os mestres da lei e criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perder uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontrar, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepender dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender.